Graça e paz, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, para a nossa meditação. E a minha palavra nesse dia de hoje começa com a seguinte pergunta: o que Deus representa para você? O que Deus representa para nós? Certamente, a maioria das pessoas que ouvirem e verem esse vídeo, a priori haverão de dizer: Deus para mim representa tudo. Essa certamente seria a resposta da maioria das pessoas que se deparasse com essa pergunta: o que Deus representa para mim? A maioria iria dizer isso, ele representa tudo. Mas será que isso é verdade mesmo? Quando a gente entra em confronto com essa pergunta, eu sempre me lembro da história de Israel quando passou os 40 anos no Egito. Israel se mostrou uma nação, embora declarasse por inúmeras vezes que Deus era o seu Deus, era o seu Pai, era o seu Senhor, que haveriam de obedecer a Deus em tudo quanto ele dissesse, em tudo quanto ele falasse, ensinasse, mas constantemente Israel estava se contradizendo no seu discurso. Constantemente Israel estava dizendo que Deus não era o centro da sua prioridade, coisa nenhuma, que Deus, na verdade, não era tudo. Aliás, muitas vezes nós nos comportamos como se Deus para nós não fosse nada, absolutamente nada. Israel, embora tivesse todo o cuidado de Deus, tivesse sido liberto da escravidão egípcia, tivesse sido alimentado, Israel constantemente trocava Deus pelo o bezerro de ouro, por nada. Trocava a presença de Deus por uma noite em volta do bezerro de ouro. Trocava a presença e o cuidado de Deus pelas murmurações. Estava chamando as coisas de Deus como maná, de pão vil, o cuidado de Deus de coisa vil, de coisa detestável, abominável. Nós nos comportamos muitas vezes dessa maneira. Dizemos que Deus é a coisa mais importante das nossas vidas, mas na primeira oportunidade que temos, fazemos tudo ao contrário. Tudo absolutamente ao contrário. Jesus certa vez exorta, dizendo que Deus e o seu reino deve estar em primeiro lugar, né? O reino e a justiça de Deus. Mas Jesus diz que o nosso coração está ligado ao local que está o nosso tesouro. Não vai estar lá, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para a gente que diz que ama a Deus acima de todas as coisas e facilmente a gente prova isso ao contrário. Jesus perdoa os nossos pecados, sara nossas enfermidades, seja através de uma cura direta, ou seja por intermédio das mãos de um médico. Deus põe o pão na nossa mesa, Deus nos ajuda a sair das enrascadas que nós nos metemos. Deus conforta o nosso coração, Deus dá os livramentos que Ele tem dado e nos tem mostrado, inúmeros livramentos que Ele tem nos dado. A gente assume compromisso com tudo e com todos. Se a gente precisa ir para o trabalho, a gente vai só, a gente não precisa de uma pessoa para nos deixar no nosso trabalho. A gente precisa ir para a escola, a gente vai só. Se a gente tiver de ir no banco, a gente vai só. Nossos compromissos a gente assume na maior maestria. Mas quando é para ir para a igreja, a gente só vai se tiver uma muleta, se tiver alguém para ir conosco.
Então a gente mostra que as demais coisas têm prioridade. Se alguém chega na nossa casa, na hora do nosso trabalho, que a gente vai trabalhar, a gente diz: fulano, sinto muito, mas eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Se eu chegar atrasado, o meu patrão vai descontar da minha folha de pagamento. Se alguém chega na nossa casa e na hora do culto, a gente diz: não, o culto pode esperar para outro dia, porque esse alguém aqui é mais importante do que o culto. Se você trata o culto como um clube ou uma reunião qualquer, tudo bem, a pessoa é mais importante do que o culto. Agora, se você trata um culto como uma reunião de adoração a Deus, onde Deus é o centro, é o local central, aí você está dizendo que a pessoa é mais importante do que Deus. A gente trabalha só, a gente estuda só, a gente se veste só, a gente vai no centro só, a gente faz tudo o que for preciso, se for preciso a gente faz só. Para ir para a igreja, a gente sempre diz que precisa de uma muleta, precisa que alguém vá conosco. Dessa maneira a gente vai revelando, vai expressando, porque o culto é a expressão física do que está dentro de nós. O culto, as reuniões da igreja, não deve ser encarada como reuniões religiosas, não, meus queridos. Se a gente trata reunião da igreja, culto, celebração a Deus, como a gente trata um clube ou qualquer outra reunião, o nosso pensamento está redondamente enganado. O culto deve ser um momento prazeroso, onde a gente se reúne para adorar e para agradecer a Deus. A gente diz: mas eu não posso agradecer em casa? Ora, na igreja a gente não vai agradecer, imagine em casa, que a gente está toda à vontade, todo rodeado de outras e tantas vicissitudes, estroinices, tantos trabalhos, tantas preocupações. Se na igreja, que é o lugar destinado a você deixar tudo de fora e vir sozinho para adorar a Deus e vir com a sua mente voltada, a gente não faz isso. Imagine em casa, imagine na praça, na rua. A gente tem compromisso com todo tipo de atividades triviais. Se a gente marca um cinema e alguém chega na nossa casa, a gente diz: fulano, fique aí que eu preciso ir no cinema. Se a gente marca no médico e alguém chega na nossa casa, a gente diz: você com licença que eu vou no médico. Se a gente marca de ir no banco, receber o nosso dinheiro e alguém chega na nossa casa, a gente diz: com licença aí que eu vou no banco. Mas se a gente marca com Deus de adorar o seu nome, às vezes a gente está até com a intenção e alguém chega na nossa casa, muitas vezes a gente dá graças a Deus porque alguém chegou para nos impedir de ir para a igreja. Que tipo de evangelho de gratidão a Deus está no nosso coração? Nós deveríamos fazer uma análise muito sincera, irmãos, da nossa atitude de desdém, de ingratidão. Isso é ingratidão. Ingratidão a um Deus que nos ama, que nos quer bem. Aí quando a gente se cansa de arranjar desculpas, o que é que a gente diz? Não, eu não fui porque eu não estava com vontade. Será que Deus é tão descartável assim que a gente diz: não, eu não tenho vontade de adorar, não tenho vontade de cultuar, não tenho vontade de celebrar, eu não tenho mais vontade de aprender a palavra, de celebrar, de ser grato. Eu tenho vontade de pecar, de mentir, de dizer pornografia, de enganar, de enrolar, de dissimular, de odiar, de falar mal da vida dos outros. Isso eu tenho vontade, mas de adorar a Deus não. Irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos para a gente não dizer que Deus é a coisa mais importante da nossa vida quando a gente está sendo mais dissimulado e mentiroso do que nunca. Deus está cobrando de cada um de nós, de mim, de você, de nós, do seu povo. Quem não é povo de Deus não é.
Ele não tem o que cobrar a obediência de quem não serve a ele, mas de quem se declarou que serve a Deus. Deus convoca para tomar uma atitude. Nada, irmãos, absolutamente nada deve ser mais importante do que Deus. Nem a igreja, nem a nossa família, nem o nosso trabalho, nem os nossos amigos, nem a nossa idiotice, a nossa besteira, o nosso orgulho, as nossas razões devem ser mais importantes do que Deus. Tem gente que está trocando Deus por qualquer coisa. Troca Deus pelo forró, troca Deus pela cerveja, troca Deus pela cachaça, troca Deus pela televisão, troca Deus pelo passeio, troca Deus o lazer, troca Deus por qualquer coisa. Troca Deus até pelo seu próprio egoísmo. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de me aproximar de Deus, eu não preciso. Bem, você pode não reconhecer, mas você precisa. Todo mundo precisa. E aí eu fico imaginando Deus sentado no trono, vendo a gente mentir. Mentir que ama a Ele, mentir que adora a Ele, mentir que celebra a Ele, mentir que quer bem a Ele. Irmãos, o significado de ser crente, de ser igreja, de ser eclésia, é uma reunião é culto dos chamados para fora do mundo. Deus nos chama para assumir um compromisso com Ele. Mas se você vai continuar no estado de rebeldia, que uma coisa é frieza espiritual, a outra coisa é rebeldia. Essas atitudes são atitudes de rebelde. Você escolhe se vai para o céu ou se não vai. A escolha é sua. Deus te chama para tomar uma atitude. Deus não é brincadeira. Deus não é o nosso patrão que a gente enrola, mente, dizendo que não foi porque estava doente quando a gente dormiu até mais tarde. Deus não é o nosso patrão que a gente enrola e puxa dinheiro dele com mentira, com enrolagem. Deus não é o nosso patrão. Não. Com Deus não tem barganha. Deus nos conhece por dentro e por fora. Então que Deus nos abençoe. Hoje tem culto. Você vem para o culto hoje? Você vem para a casa de Deus? Você vem celebrar a Deus? Você vem agradecer a Deus? Ou você vai arranjar um bezerro de ouro para passar a noite arrodeando? Deus abençoe a você, no nome de Jesus, e que a gente aprenda a servir a Deus com integridade de coração. Amém.